Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos por aqui, de volta a este canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sempre que eu subir um vídeo novo, você vai receber a notificação. Vamos começar. O caso de hoje acontece no ano 2000, em Ocean City, uma cidade dos Estados Unidos, situada no condado de San Diego, no sul da Califórnia. A protagonista da nossa história é Denise, uma mulher de 31 anos. Denise nasceu em 16 de setembro de 1969 no Reino Unido. Ela é descrita como uma pessoa alegre, dinâmica, extrovertida e cheia de energia. Desde pequena, sempre teve uma grande paixão pela natureza e pelos animais, o que mais tarde a levaria a trabalhar com eles. Em 1994, Denise conheceu Charles Vassaux, que trabalhava no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o homem que se tornaria seu marido. Eles se conheceram na África, onde Denise fazia trabalho voluntário para uma organização privada, ajudando chimpanzés órfãos e resgatados de caçadores ilegais, enquanto Charles estava em serviço na embaixada. Os dois se apaixonaram rapidamente e logo ficaram noivos. Depois de concluir seu trabalho na África, Denise se mudou para o Japão, onde começou a dar aulas de inglês. Naquela época, Charles também estava no Japão. Enquanto ela trabalhava em Tóquio, ele estava em Yokohama, o que tornava difícil para eles se encontrarem com frequência. No entanto, eles conseguiam superar a distância, e foi justamente durante esse período no Japão que Charles a pediu em casamento, ao que ela prontamente aceitou. Em setembro de 1996, eles se mudaram para Oceanside, na Califórnia, onde Denise começou a trabalhar como cuidadora no Wild Animal Park, em San Diego. Durante esse período, ela também decidiu retomar os estudos e se inscreveu na Universidade Estadual da Califórnia, onde estudava psicologia comparada, analisando o comportamento de algumas espécies de animais, em particular os bonobos, uma espécie de chimpanzés com comportamentos muito semelhantes aos dos humanos. Denise adorava trabalhar no Wild Animal Park. Esse era basicamente o trabalho dos seus sonhos, e ela se sentia totalmente à vontade cuidando dos animais. Sua função principal era cuidar e treinar os animais. No dia 21 de setembro de 2000, Denise e Charles comemoravam seu aniversário de casamento, completando 4 anos juntos. No final de semana seguinte, planejavam celebrar a ocasião. No sábado, iriam primeiro a um jantar beneficente e depois a um show de uma das bandas preferidas de Denise. Na sexta-feira, 22 de setembro, Denise foi trabalhar como de costume. Ela acordou bem cedo e saiu de casa por volta das 5 da manhã, despedindo-se do marido com um beijo. Naquela noite, ela deveria trabalhar em um evento noturno no zoológico. O evento consistia em observar os animais durante a noite. Normalmente, Denise ia para o trabalho junto com um colega, Patrick Hamilton, um dos guardiões do zoológico. Os dois costumavam se revezar no uso dos carros para ir ao trabalho. No entanto, por volta das 6h40 da manhã, Patrick ligou para alguns colegas avisando que estavam com problemas no carro de Denise e que por isso chegariam atrasados. Passaram-se algumas horas sem mais notícias, o que fez com que os funcionários do zoológico acionassem as autoridades. Um policial de Oceanside foi até a casa de Charles e pediu para entrar, informando que os colegas de Denise haviam relatado seu desaparecimento. Charles ficou chocado e sem saber o que pensar, pois isso não era típico de Denise, que jamais sumiria sem avisar ninguém. Muito preocupado, ele ligou para o zoológico e foi informado de que Denise não havia comparecido ao trabalho. No dia seguinte, ainda sem notícias, Charles decidiu sair de casa para espairecer. E enquanto caminhava, percebeu que o carro de Denise estava estacionado a 3 casas de distância da sua.
Charles correu até o carro e notou que ele estava estacionado em um ângulo estranho, quase como se tivesse sido parado às pressas, junto ao meio-fio. Além disso, o pneu dianteiro estava furado. Quando Charles abriu a porta, o alarme do carro disparou e ele percebeu que a chave ainda estava no contato. Ao perguntar aos moradores das casas próximas, todos disseram não ter visto nada, mas alguns mencionaram que o carro estava ali desde a noite anterior. Charles também notou que um dos retrovisores estava faltando. Havia uma rachadura no para-brisa e o banco do motorista estava tão recuado que seria impossível para Denise dirigir naquela posição. Seu primeiro pensamento foi que alguém havia sequestrado sua esposa. Como mencionei anteriormente, na manhã do dia 22 de setembro, Denise deveria ter ido ao trabalho compartilhando o carro com seu colega Patrick. Porém, ele também estava desaparecido. Denise e Patrick trabalhavam juntos na área dos primatas e, segundo seus colegas, tinham uma boa relação, respeitavam-se mutuamente e colaboravam em alguns projetos. Era comum Patrick passar tempo na casa de Denise e vice-versa. Os investigadores não encontraram nada na vida de Denise que pudesse indicar uma reviravolta no caso. Ela era muito querida por todos e não tinha inimigos. Assim, as investigações começaram a focar mais na vida de Patrick. Patrick Hamilton, de 43 anos, trabalhava no Wild Animal Park há mais de 20 anos. Após 5 anos de casamento, ele se divorciou. Então, na época dos acontecimentos, ele estava solteiro. Patrick ocupava uma posição importante no zoológico, sendo um dos guardiões mais experientes. Além disso, era uma pessoa muito instruída e dedicada ao trabalho, conhecendo praticamente todos os seus colegas devido ao seu longo tempo de serviço. Os investigadores não encontraram nenhum antecedente criminal e sua ficha era limpa. Contudo, os colegas de trabalho não tinham uma opinião tão favorável sobre ele. Embora fosse extremamente competente no que fazia, muitos relataram que Patrick, com frequência, fazia investidas físicas em algumas das novas funcionárias, especialmente nas mais jovens. Os investigadores descobriram detalhes inquietantes sobre Patrick. Ao verificar seus extratos bancários, os agentes descobriram que Patrick estava retirando dinheiro em caixas eletrônicos por toda a Califórnia. Com isso, um alerta nacional foi emitido para as autoridades, incluindo informações sobre a placa do carro dele. Um policial de patrulha na cidade de Gilroy, ao norte da Califórnia, avistou o veículo e deu início a uma perseguição em alta velocidade, que durou cerca de 3 quilômetros. Em determinado momento, Patrick foi forçado a parar por causa de um engarrafamento. Ele tentou fugir a pé, saindo apressadamente do carro, mas tropeçou e caiu, não conseguindo se levantar. Assim, foi preso em 27 de setembro do ano de 2000, às 10h20 da manhã. O carro de Patrick foi minuciosamente revisado e os policiais encontraram um papel com o desenho da casa de Denise, outro com o endereço de e-mail dela, além de seu endereço residencial e número de telefone. Também acharam o passaporte de Patrick. Posteriormente, ele foi levado ao hospital para tratar os ferimentos que sofreu ao cair durante a fuga. Lá foi interrogado pelos agentes. A princípio, Patrick afirmou ter telefonado para alguns colegas, contando a eles o que realmente havia acontecido. Quando a polícia o pressionou para dizer o que tinha ocorrido, ele confessou os eventos daquele dia. Ele relatou que na manhã do desaparecimento, enquanto iam ao trabalho juntos no carro de Denise, começaram a discutir intensamente. Patrick estava tão obcecado por ela que havia construído em sua mente um cenário ilusório, onde acreditava que ela devia corresponder ao seu amor. Patrick acreditava viver uma história de amor real com Denise e, em um momento de desespero, tentou avançar para um relacionamento, pedindo que ficassem juntos. No entanto, Denise o rejeitou, deixando claro que não estava interessada nele. Segundo o próprio Patrick, enquanto discutiam acaloradamente, ela teria parado o carro, o agredido com socos e chutes
tentando forçá-lo a sair do veículo. Nesse ponto, Patrick teve uma reação extremamente violenta. Ele a agarrou pelo pescoço e começou a apertar, só parando ao ouvir um som estranho como um estalo. Assustado, ele percebeu que havia matado Denise. Ele insistiu, no entanto, que foi um acidente. Como alguém pode estrangular uma pessoa acidentalmente, né? Patrick confessou o assassinato de Denise, mas afirmou que não foi intencional. Ele também revelou que antes de ser preso, havia telefonado para sua mãe, dizendo que planejava enterrar o corpo de Denise em seu quintal. No entanto, após uma busca minuciosa em sua propriedade, os policiais não encontraram nada. Os agentes continuaram pressionando Patrick para que revelasse onde havia escondido o corpo. Ele afirmou que havia colocado o corpo no carro e depois o deixado perto de uma árvore no deserto, ao leste de San Diego. Patrick concordou em levar os investigadores até o local, mas por horas de busca, nada foi encontrado. Pior ainda, durante a busca, Patrick mudou sua versão várias vezes, em uma das quais afirmou até que Denise ainda estava viva. Infelizmente, não foi encontrada nenhuma evidência física de Denise, nem seu corpo, nem suas roupas. Mesmo assim, Patrick foi acusado de assassinato, embora a acusação fosse desafiada pela ausência do corpo. No entanto, o fato de Denise não ter feito qualquer movimentação bancária, não ter contatado ninguém e seu passaporte ter sido deixado em casa, foi suficiente para que a promotoria seguisse adiante com o caso. O julgamento começou em 27 de agosto de 2001 e a promotoria argumentou que Denise estava, sem dúvida, morta. Ai! Para, vai dormir. Boa noite. Tchau. Patrick, no entanto, declarou-se inocente. Em 15 de novembro de 2001, durante uma audiência, Patrick retirou sua declaração de inocência e se declarou culpado de homicídio em segundo grau. Em 14 de dezembro de 2001, ele foi condenado a uma pena que variava de 15 anos à prisão perpétua. No dia 20 de dezembro, Patrick novamente afirmou que levaria os policiais ao local onde havia enterrado Denise, mas, mais uma vez, as buscas não trouxeram resultados. O corpo de Denise nunca foi encontrado. Em 21 de fevereiro de 2002, Patrick entrou com um recurso, retirando sua confissão de culpabilidade. Ele argumentou que seu advogado não o havia defendido adequadamente, uma vez que não foi explorada a sua saúde mental e nenhuma avaliação psiquiátrica foi solicitada. Patrick afirmou que se tivesse recebido uma defesa mais competente, não teria se declarado culpado de homicídio em segundo grau. Seu recurso, no entanto, foi negado. Felizmente. Desde então, Patrick solicitou várias vezes liberdade condicional, mas sempre foi negada, inclusive a última vez em 2017. Os amigos e familiares de Denise ficaram devastados, principalmente por não terem um corpo para enterrar e lamentar sua perda. E assim encerramos o caso de hoje. Estou, como sempre, sem palavras. Vocês já conheciam essa história? Agradeço imensamente a todos que ficaram comigo até o fim deste vídeo. Deixem seus comentários abaixo o que vocês acharam desse caso. Será que um dia vão conseguir encontrar o corpo de Denise? Um grande abraço virtual para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Fui!